Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é muito importante, tá? A gente vai falar sobre a Petrobras, basicamente sobre o programa de recompra das ações, que a empresa já falou que pretende fazer isso. Também a respeito dos dividendos. Aqui a gente vai ver o período que a Petrobras vai ficar distribuindo os dividendos, mais ou menos de quanto será esse valor e alguns outros assuntos mais, tá? Por isso eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e também ao fim desse vídeo comentar o que é que você achou a respeito da Petrobras e também desse vídeo. Mas vamos lá. Petrobras anuncia nova política de dividendos e pagará 95% do fluxo de caixa livre aos acionistas. Bom, sexta-feira, ontem, dia 28 de julho, a Petrobras lança esse comunicado aqui ao mercado, Petrobras sobre política de remuneração aos acionistas. E relembra o que foi dito lá dia 11 de maio, inclusive a gente também falou aqui no canal a respeito desse comunicado em 11 de maio, em que foi determinado que a diretoria executiva elaborasse proposta de aperfeiçoamento da política, incluindo a possibilidade de recompra das ações. Como termina esse parágrafo aí também o restante, dizendo que isso se tornou muito importante para a empresa colocar em pauta e avaliar as consequências disso, tanto para a empresa quanto para os acionistas. Bom, e para fazer isso, né, até a recompra das ações também, melhorar os dividendos, né, ter algo a respeito das políticas de remuneração, a empresa precisou definir como que seria feita essa distribuição aos acionistas. E a remuneração aos acionistas ficou em cerca de 45% do fluxo de caixa livre. E o que é esse fluxo de caixa livre? É a diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. Calma aí. Pense que a empresa tem um fluxo de caixa operacional, tá? E aí, depois que ela fizer os investimentos, você vai pegar primeiro esse fluxo e vai reduzir os investimentos. Então, o ideal é que a empresa não faça investimentos maiores do que o seu fluxo de caixa. Porque senão, esses 45% aí, né, vai ser zero na verdade. Então, o ideal vai ser que o fluxo de caixa da Petrobras seja sempre maior que os seus investimentos, para assim ter uma remuneração decente aos acionistas. Além disso, o aperfeiçoamento da política deixa explícito que a fórmula acima será aplicada a cada trimestre. Geralmente, quando as empresas têm o balanço, né, sai o resultado trimestral, as empresas decidem fazer uma distribuição de dividendo aos acionistas, né? Já aqui, essa fórmula vai ser aplicada sobre os fluxos de caixa do consolidado trimestre em questão. Ou seja, vai ter o trimestre, vai sair o resultado, o balanço geral da empresa, né? E a empresa vai aplicar aqueles 45% do fluxo de caixa livre, isso para ser distribuído, né, em remuneração aos acionistas. Além disso, preste atenção no que eu vou falar agora que está aqui no documento. Foi mantida a distribuição trimestral de remuneração aos acionistas. Isso é algo que eu já vinha falando aqui bastante, tinha comentado já em alguns outros vídeos, porque isso é muito importante a gente saber como que ficaria essa distribuição da Petrobras. Se seria uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano e agora, né, sendo uma vez a cada trimestre, então será de pelo menos 4 vezes ao ano. Uma outra dúvida também que a gente sempre falava aqui era com relação a esse percentual, de quanto ficariam os dividendos, se seria na casa dos 2 dígitos ainda o percentual ou não, mas aí pelo menos fica estabelecido agora que será 45% do fluxo de caixa livre em remuneração aos acionistas, né? Ou seja, a empresa ainda mantém a sua preocupação em informar e também em remunerar os seus acionistas, né? Porque a gente sabe que a Petrobras, ao longo desses últimos anos aí, veio trazendo bastante investidor justamente por conta dos seus ótimos, né? Dos seus altíssimos dividendos.
E uma outra coisa extremamente importante, pessoal, é esse parágrafo aqui desse comunicado. A política de remuneração mantém seu objetivo de promover a previsibilidade do fluxo de pagamentos de proventos aos acionistas. É o que eu acabei de falar. A empresa está dizendo o seguinte ao mercado: olha, eu me preocupo com os acionistas nessa questão da remuneração. E o que é muito importante, que a gente sabe que a maioria dos investidores da Petrobras, principalmente por ser uma empresa que tem um dedinho político ali, é uma grande empresa na commodity que atua, mas a gente não pode deixar de lembrar que a maioria foca nos seus dividendos, né? E o texto aqui segue: ao mesmo tempo em que garante a perenidade e a sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos da Petrobras, sem comprometer a capacidade de crescimento da companhia. Então, isso é uma política muito boa, porque a empresa está visando distribuir bons dividendos aos acionistas e também, pessoal, que talvez seja o mais importante, que o investidor tem que ficar atento, são políticas que mantenham o crescimento e o desenvolvimento da empresa, porque em algum momento a empresa crescendo e se desenvolvendo vai distribuir bons dividendos aos seus acionistas. Então, foque sempre nisso aí também, que não tem sentido a empresa distribuir dividendos loucamente se não tem uma política que mantém, né, e preserva o seu crescimento e desenvolvimento. E aqui vem um outro ponto extremamente importante e que o mercado de forma geral estava esperando. Eu particularmente também estava esperando isso, porque eu já falei bastante. Uma das melhores formas da empresa conseguir distribuir bastante dividendos aos seus acionistas é justamente aumentando o seu percentual na própria empresa, né? A controladora aumentando o seu percentual, diminuindo o percentual dos acionistas minoritários, porque aí a empresa pode distribuir, né? Pode ter um payout alto, ela vai ficar com a maior parte e acaba não distribuindo tanto assim ao mercado em geral, né? Porque ela vai ficar com a maior parte dos lucros. E aqui nesse parágrafo, ó, leia aqui cuidadosamente comigo. Os princípios da política passam a incluir a recompra de ações de emissão da Petrobras como uma possibilidade adicional de a companhia remunerar os seus acionistas, porque a empresa pode simplesmente querer fazer a recompra dessas ações a um valor maior, não sei, fazer um leilão ou algo do tipo, e quem tiver interesse em vender, certamente, né, vai acabar se beneficiando bastante com essa recompra. O eventual lançamento de programa de recompra de ações relacionado à política de remuneração terá sempre como objetivo a manutenção das ações adquiridas em tesouraria e seu posterior cancelamento. Rafael, como assim? Veja, a empresa faz a recompra e quando aquelas ações já estão sob posse da empresa, na tesouraria da empresa, o ideal é fazer o cancelamento daquelas ações, porque a empresa em si, a Petrobras, né, a controladora, ela vai agora ficar com um percentual maior, que seria irrelevante ela ter aquela ação ou não, porque como o percentual seria maior ainda da própria empresa, o ideal é fazer aquele cancelamento das ações, porque aí vai ficar com um número de papéis menor no mercado, o número de papéis que a Petrobras já tinha antes, não sendo cancelado, faz com que o seu percentual nas suas próprias ações seja muito maior, né? E aumente com o tempo, a depender dessa recompra, fique muito maior do que o mercado em geral. E eu recapitulo sempre isso. A empresa aumentando a sua posição nela mesma faz com que ela possa distribuir maiores dividendos, certo? Porque ela vai ser a maior beneficiada e os acionistas minoritários vão se valer, tá? Dessa forte distribuição aí, que é o que particularmente eu acredito que a Petrobras irá fazer, tá? Mas isso não é nenhuma recomendação de você permanecer com as ações ou comprar ações da Petrobras. Falar, né, na competição internacional que a Petrobras visa, apesar de o Estatuto Social da Petrobras, em seus artigo 4, parágrafo 2 e o artigo 30º, inciso 3, já prevê que, por deliberação do Conselho de Administração, a companhia poderá adquirir suas próprias ações. Essa inclusão da recompra na política busca alinhar a Petrobras às suas principais pares internacionais que vêm realizando robustos programas
de recompra de ações em complemento ao pagamento de dividendos. Muitas empresas já internacionalmente vêm fazendo isso, então o ideal também é que a empresa, a Petrobras, ela se alinhe e se adeque também ao que essas grandes empresas, né, suas principais pares internacionais, vêm fazendo também para a Petrobras não ficar para trás. Pessoal, e quando sair os resultados aqui, desempenho financeiro, né, da Petrobras a respeito do segundo trimestre, talvez a gente possa trazer uma expectativa melhor, né, ou talvez até pior, mas vai trazer um cenário diferente, né, para a gente poder falar melhor sobre a Petrobras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o joinha aqui, comenta aquilo que a gente falou lá no início do vídeo. Se você tem Petrobras, vai continuar aportando e como você acha que serão os próximos dividendos da Petrobras. Então, pessoal, até mais, um abraço, tamo junto.